Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Programação Básica. Dando continuidade então às estruturas de seleção e controle, a gente já viu antes o if e o if-else alinhados, né? E agora vamos ver o comando switch case, que é um comando de escolha ou de seleção. O comando switch case, ou o caso genérico em algoritmos caso então, ele funciona da seguinte forma: ele é feito para testar, né? Ou seja, eu faço o teste se determinada variável se encaixa em uma das opções estabelecidas e conforme aquela opção eu faço uma ação. Se não se encaixar em nenhuma das opções, eu faço uma outra ação senão, né? Contrário. Então, se a variável for igual ao valor 1, então executar a ação número 1. Se a variável for igual ao valor 2, executar a ação número 2. Que valores pode ter essas variáveis? Bom, essas variáveis elas podem ser numéricas, essas variáveis podem ser texto, elas podem ser caracteres, elas têm que ser do mesmo tipo. Essencialmente, o tipo que tiver aqui tem que estar aqui embaixo, porque ele vai comparar essa daqui com essa e com essa. E assim por diante. É muito útil para testar códigos e fazer alguns exemplos de programação de menus, vocês vão ver. Vamos ver o exemplo de uma calculadora simples, né? Como é que a gente poderia fazer uma calculadora simples? Deixa eu mostrar primeiro para vocês o algoritmo, o fluxograma, que talvez fique mais fácil. Então, início, eu vou ler dois números, vou ler um operador, ou seja, eu já tenho o operando, quem vai ser os números que vão ser operados, né? Operando número 1, operando número 2 e o operador. Né? Então, se eu vou fazer a soma, então vou N1 mais N2, se vai ser a subtração, N1 menos N2, vai ser sempre nesse formato, N1 menos N2, N2. Depois que eu for ler, perguntar para o usuário, perguntei os números, perguntei qual é a operação, né? Li a operação, vou fazer uma escolha. Conforme a operação que foi me informada, eu vou calcular ou a soma, ou a subtração, ou a multiplicação, ou a divisão, certo? Então eu vou ler aqui e depois eu vou, conforme cada escolha, eu calculo um resultado, apresento o resultado e termino o programa. Vamos ver em algoritmo como é que seria isso. Então o nosso algoritmo tem um nome chamado operações básicas, tem um início e tem um fim o algoritmo, certo? Então aqui eu declarei algumas variáveis, ó, a variável real N1, N2 e R3, a variável oper é um caractere, eu faço a leitura do N1, a leitura do N2, faço a leitura do oper, e caso o operador seja mais, então o resultado é a soma. Caso o oper seja esse tracinho, o resultado é a subtração. Caso o asterisco, multiplicação, a divisão. Então, se não for nenhum desses casos, então é se não escrever a operação não válida. Deixa eu mostrar para vocês essa calculadora no Dev C++. Então aqui tem, desenvolva a calculadora, operações básicas para dois operandos. Então como é que foi que eu fiz aqui? Ó? Incluir as bibliotecas, a função main aqui do tipo inteiro que retorna void e não recebe nenhum parâmetro, por exemplo, ela retorna void, ela retorna o inteiro. Declaração das variáveis, então eu fiz aqui a variável x e y, float, e resultado também do tipo float. Todas elas já estou atribuindo valor zero na inicialização. Lembre, quando eu não faço essa atribuição de valor zero, o compilador só abre um espaço na memória e pode ser que tenha alguma coisa lá na memória. Aqui eu estou fazendo duas coisas. Eu estou abrindo um espaço na memória e atribuindo um valor zero para essas variáveis. E o operador aqui vai ser uma variável do tipo inteiro e começou com valor zero. Certo? Então eu fiz aqui uma interação com o usuário, né? Então eu imprimo um menu das funções que vão estar disponíveis aqui na nossa calculadora básica. Né? Isso aqui é só o menu. Ele imprime em seguida aqui as opções. Vocês podem ver aqui, ó, aqui nessas linhas tem um /n no final para sempre dar uma nova linha. E aqui ó, tem um /n no início, né, para dar uma nova linha no começo, e um /t, que significa uma tabulação. Ele só vai afastar um pouco do lado esquerdo ali e vai imprimir 1 soma, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão e o /n termina. Depois ele pede o primeiro número, armazena em x, pede o segundo número, armazena em y, e depois pede a operação, certo? Um tipo inteiro e vai armazenar em OP, que é a variável que estava lá em cima para o operador. Depois disso, ele vai executar o comando switch. Então agora, o switch em cima de qual variável? Em cima da variável OP. Aí ele faz os casos. Caso o OP seja 1,
Ou seja, observem aqui, como isso aqui é um tipo inteiro, o 1 aparece aqui direto como número. E não aparece, como vocês vão ver em outros exemplos, entre aspas, assim, porque isso aqui é um 1 em formato texto e não em formato numérico, né? São caracteres. Ali é o caractere número 1 e aqui é o número 1, certo? Depois eu vou mostrar um outro exemplo, vai ficar mais claro. Caso 1, o resultado é soma. Aí tem um comando break aqui depois. Já vou explicar para vocês qual é a função desse comando break. Caso 2, a subtração. Caso 3, a multiplicação. Caso 4, a divisão. E o caso default, ou seja, se não for nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, ele vai dizer assim, digite uma opção válida, porque nenhuma das 4 foi válida. Depois eu apresento o resultado, né? Olha, o resultado é percentual F, só que tem um 0.3 aqui, para formatar o resultado com 3 casas após a vírgula. Uma nova linha, o system pause e o return 0. Vamos compilar F11 e executar. Então, olha aqui a tela que ele está me mostrando. Ó, calculadora básica, soma, subtração, multiplicação e divisão. Ele apresenta as operações e diz, digite o primeiro número. Eu vou botar lá o primeiro número, então vai ser 4. O segundo número vai ser 3. Então, eu vou operar entre o número 4 e o número 3. E a operação que eu vou fazer entre eles vai ser a operação 4, que é divisão. O resultado é 133. Pressiono qualquer tecla para continuar. Como esse meu aplicativo já está compilado, eu posso executar ele de um outro jeito, pessoal. Olha só. Eu trouxe a mesma tela do prompt aqui, em vez de usar o F11, tá? Essa mesma tela do prompt, esse meu aplicativo está armazenado aqui na aula 6. Então eu vou dar cd aula 6 e vou executar ele aqui, ó. Calculadora switch case. .exe, executável, é um comando, é um programa. Então, eu estou no prompt do Windows e vou executar o meu comando, o meu programa. Ó, ele simplesmente na própria tela aqui está executando a calculadora básica que a gente fez. Agora eu vou executar uma operação, vou executar 5 e 3, ou seja, uma operação entre o número 5 e o número 13. Eu quero, por descuido, eu vou informar agora uma operação que não está válida. Eu vou informar uma operação 6. Ele diz, digite uma opção válida, o resultado é 0. Tem um erro aqui no meu fluxograma que eu estou imprimindo o resultado independente do operador, né? Então ele não calculou o resultado e ele está apresentando. Deixa eu ver lá o que a gente pode modificar no nosso fluxograma. Eu teria que trocar essa apresentação do resultado, botar um condicional para testar se foi feita uma apresentação ali dentro. Né? Ou eu poderia botar esse resultado aqui dentro de cada... Calcula e imprime, calcula e imprime, calcula e imprime. Se eu tivesse ali dentro não teria problema algum. Tá? Vamos voltar para os nossos exemplos aqui. Então esse foi o programa aí, a calculadora básica, a gente usou o comando switch case. O comando switch, então, ele é próprio para testar uma variável em relação a diversos valores pré-estabelecidos. Então, aquilo que eu falei antes para vocês, ele vai escolher um valor dentro de uma lista. Ele é parecido com if, com if else e if else if, né? Porém, ele não aceita expressões, apenas valores constantes. Então, aqui dentro do case, né, pessoal? Aqui, ó, não posso ter testes, é só valores constantes. Certo? É só valores constantes que eu posso ter aqui dentro. Não posso ter expressões como a gente usava no if. Né? Forma geral, a gente já viu um exemplo, mas switch, o switch aqui, né? A expressão, ou seja, quem vai ser testado, né? A variável que vai ser testada, ele pode ser do valor 1, pode ser do valor k e por aí vai. E aqui dentro, né, eu fiz ali só tinha uma operação, mas eu posso botar uma sequência de comandos até encontrar esse break aqui, certo? Aqui também. Agora eu já vou explicar para vocês o que faz esse break, a definição. Aqui é o caso default, ou seja, se não se enquadrar em nenhum dos casos anteriores, ele vai executar a sua operação. Se eu não colocar a sua operação, se ele não cair em nenhum dos casos, ele não faz nada. Ele entra no switch e não faz. Então, o comando switch ele avalia o valor da expressão com os valores associados às cláusulas case, ou seja, ele compara o que tiver aqui dentro com o que tiver dentro dos case. Vocês verem que case tem os dois pontos aqui do lado e aqui está o valor, a expressão a ser comparada com aquela expressão lá de cima de teste.
Tá? Quando o valor associado a uma cláusula é igual ao valor da expressão, os respectivos comandos são executados até encontrar um break. Então, ou seja, ele executa. Pode ter mais de um comando aqui, né, pessoal? Podia ter vários printfs, podia ter várias operações de cálculo nesse texto aqui até encontrar o break. A declaração default é opcional e será executada apenas se a expressão que está sendo testada não for igual a nenhuma das constantes presentes no case. Se não tiver nenhuma antes, ele vai, não cair nenhum dos casos anteriores, ele vai executar o default. Aqui tem um exemplo para fazer um teste da interpretação de um caractere. Né? Então ele lê um símbolo de pontuação e depois faz um teste. Observem aqui, ó, o switch CH, o CH é um tipo char, ó, um tipo caractere. Ele faz a operação do tipo char aqui e faz um case, ó, e testa com aspas simples. Ó, ele testa se é um ponto, se é vírgula, se é dois pontos, ponto e vírgula e por aí vai. E cada ponto dele tem um break aqui do lado. Deixa eu mostrar esse exemplo para vocês. Então aqui de novo, declaração das variáveis, char, printf digite um símbolo de pontuação, scanf armazena dentro da variável ch. E aqui, ó, case, aspas simples aqui, né, ó, aspas simples, quando eu colocar ela aqui e colocar o ponto no meio, ou seja, eu estou comparando ch com o que tiver aqui dentro. Se ch é um texto, né, uma palavra, eu vou comparar com o que está aqui dentro. Depois, case ponto, case vírgula, ele só tá fazendo uma tradução aqui entre o símbolo e um texto escrito aqui. Tá? Vou rodar aqui vou compilar ele aqui, ó, F9, certo? E posso executar da mesma forma que eu executei antes. Ó, ainda estou com ele em execução aqui no prompt. Deixa eu dar terminar, ó. Continuo na pasta aula 6, o meu comando esse está lá na aula 6, eu vou chamar ele agora pontuação.exe. Para mim trocar assim, ó, pessoal, isso aqui é uma função que existe, é originária, até acho que é do sistema Unix, sistema Linux. Eu começo a digitar os caracteres e aperto a tecla Tab, certo? Ele troca automaticamente aqui o caractere. Pontuação.exe. Digite um símbolo de pontuação. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto. Digite um símbolo de pontuação, ele traduziu e escreveu ponto. Qualquer tecla para continuar. Vou executar ele de novo. Usando aqui então a interface do prompt do Windows aí, do DOS, PowerShell, Shell do Windows, né? Isso é uma coisa já muito comum aí para quem usa Linux, mas para Windows é um pouco diferente. Então é só colocar para cima, ele chama o último comando que eu executei, né? Usando a teclinha para cima, pontuação.exe. Vou colocar agora C cedilha. Não é uma pontuação. Vou colocar então ponto e vírgula. Ponto e vírgula ele executa. Ok, tudo certo. Se eu fizesse esse cara aqui, ó, e simplesmente tirasse esse break aqui. Ó, vou tirar esse break, vou tirar esse break, vou tirar esse break. E vamos compilar o nosso programa de novo. F9. Ele compilou aqui embaixo. Eu vou chamar o meu prompt de interação. Vou executar o programa de novo após compilação. Então vou botar lá de novo o ponto e vírgula. Ó, ele botou ponto e vírgula e não é pontuação. Estranho, né? Deu duas mensagens. Deixa eu colocar mais uma vez, vou botar ponto. Aí, olha só, pessoal, ele está apresentando. Quando eu tiro o comando break, ele cai no primeiro caso e cai em todos os outros. Ou seja, ele executa, ele não sai, porque aqui quando ele entrou no switch, ele vai pegar a palavra, ó. Quando eu digitei ponto e vírgula, nesse primeiro caso aqui, ó, quando eu digitei ponto e vírgula aqui, ele passou por esse, passou por esse, passou por esse e caiu aqui. Aí ele imprimiu esse e imprimiu essa última mensagem. Ou seja, o que tem daqui para baixo, ele seguiu executando independente do que foi. Depois, quando eu digitei o outro exemplo aqui, ponto, ele caiu no primeiro e imprimiu todas as mensagens que vinham depois. Tá? Então o break é para interromper a execução do case. Quando ele vem e encontra o caso que é igual ao que foi informado, ele executa os comandos e break, ele não executa mais nada e continua a execução do programa aqui para baixo. Então essa é a importância do comando break aí para ele poder funcionar adequadamente. Aqui tem um outro exemplo, né? Então estou comparando para ver os meses do ano, ó. Testo se eu faço um switch com um número aqui, case 1, 2, 3 até 12.
Se não for nenhum desses valores, o mês é inválido. Aqui, então, vou rodar um outro exemplo. Ó. Informe um número, né? Mais um exemplo para ficar mais claro aí a questão do break, né? Olha só como é que está escrito esse programa aqui. As bibliotecas, int main, ó, tem uma variável int num. Faço aqui uma interação com o usuário, peço para ele informar um número de 0 a 5, scanf armazena esse número na variável num, printf nova linha aqui só para dar um espaço, e agora eu vou fazer um switch com num. Então, o usuário entrou com um número do tipo inteiro e eu vou fazer uma avaliação. Aqui voltei, ó, 0 é um número, não é o caractere 0, né, são coisas diferentes. Só tem um comando, 2 pontos, está aqui o comando. E o ponto e vírgula está fechando essa linha, está sem o break. Vou compilar ele aqui, ó. F11, ele compila e executa. E ele pergunta um número. Vou informar então o número 2. Ó, ele imprimiu 2, 3, 4, 5. Né? A outra forma, 2, 3, 4, 5. O que está faltando? Se eu executar, eu vou executar ele pelo prompt de novo lá, que fica mais fácil a interação aqui, né? Posso dar um CLS, que é um comando clear screen, que limpa essa tela aqui. E o nosso programa se chama imprime número.exe. Então, se eu colocar o 2, ó, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar 5, ele imprimiu só o 5 e disse ainda, número não está entre 0 e 5. Pensei, faltou um barra N. Não, o que faltou foi o break. Então eu teria que dar um break aqui, ó, ponto e vírgula. Break, 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 break. F11, compilei e agora eu vou executar ele junto com o break. Então se eu colocar 2, ele imprimiu só o 2. Vou executar de novo lá pelo prompt. Se eu botar 5, imprimiu o número 5. Se eu colocar um número diferente, 9, não é o número não está entre 0 e 5. Ok? Então esse foi o exemplo. Então o comando break, né, faz com que o switch seja interrompido assim que uma das sequências de comandos seja executada. Então quando ele caiu naquele case e executou os comandos, logo depois desse break. Esse break ele não precisa ser, ele pode ser usado em qualquer lugar. Se a gente fizer um if e quiser sair de dentro de uma sequência de if, eu também posso usar o comando break. Ele não é essencial. Se após a execução da declaração não houver um break, o programa continuará executando o próximo comando case. Isso pode ser útil em algumas situações, mas sempre tenha cuidado. Né? Construir o switch para escrever o nome do dígito lido. Ou seja, eu quero informar um valor e quero que ele imprima. Então, esse aqui fica de exercício para vocês fazerem. Tá? Eu quero que vocês desenvolvam esse programa para fazer o teste. Vocês podem pausar o vídeo, depois eu mostro a resposta para vocês, façam esse exercício e voltem depois aqui para conferir como que vocês fizeram e como que eu fiz. Então, pessoal, se vocês fizeram exercício, ele deve ter ficado com essa cara, bastante simples, bastante semelhante ao que a gente já fez ali, né, o aplicativo que já fez, só com o uso do break aqui adequado. Tá certo, pessoal? Agradeço então aí a presença de vocês. Espero que tenham curtido a apresentação e nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado.